Salve, tudo bem? Rogério aqui, esse é o canal Sem Tempo. Todo dia. Aqui no canal Sem Tempo nós contamos as melhores histórias. Hoje, a história do velho do tacho. Se você gosta de boas histórias, já se inscreva, deixa o like, curtir, ativa o sininho, acompanha os próximos vídeos, compartilha. E se você tem uma boa história, na descritiva do vídeo você vai encontrar o nosso e-mail e manda um e-mail para nós contando a sua história. Bom, a história de hoje é da playlist Histórias de Boteco. Vou iniciar a saga Velho do Tacho, porque tem muitas histórias dele, que eu me lembro assim já logo de cara umas 5. Vou tentar hoje contar a lenda dele e contar as duas principais histórias, sendo que uma delas é comigo mesmo, tá? Bom, meu pai, ele trabalhou boa parte da vida dele em uma fazenda do estado, uma fazenda pública. Essa fazenda era bem grande e lá eles faziam pesquisa, né? Cultivavam cereais e cuidavam de suinocultura, porcos. E também ali você tem um cenário de fazer pesquisas, ajudar os produtores rurais na redondeza, enfim. Contextualizando é isso. É a fazenda onde meu pai trabalhou mais de 25 anos. Se aposentou lá, inclusive. Essa fazenda ela era bem grande, 15 alqueires, e ela tinha duas estradinhas principais que cortavam ela em formato de cruz. E no meio dela você tinha o escritório, a casa, vamos dizer assim, a casa principal, que antes de ser do governo, essa fazenda pertenceu a algumas famílias, e os fazendeiros que tinham ali já tinham montado toda a estrutura. Essa fazenda foi vendida para uma empresa local e essa empresa cedeu a área para o governo estadual poder fazer tudo que eu comentei anteriormente. A principal estradinha que cortava assim, ela antes era uma das ruas que saíam da rodovia principal que juntava Itararé a Itapeva. Ela era muito utilizada porque você tinha um passe livre por ali, mesmo sendo uma fazenda toda uma fazenda particular, toda cercada e tudo mais, aquela estradinha ali, qualquer pessoa poderia passar por ali. Voltando lá, essa estradinha principal, bem no meio dela, tinha a casa principal, que era a casa o casarão. Nesse casarão foi transformado em um escritório. Bem próximo a ele tinha uma casa de caseiro. Já tinha os piquetes, onde ficavam os suínos. E mais profundo tinha casa de ração, tinha outros piquetes, tinha maternidade dos porcos, né? Tinha áreas específicas para monitoramento de alguns animais, enfim, e as plantações rodeavam a fazenda. Então você tinha plantação em cima, plantação embaixo, tinha um lago mais ou menos aqui, e a estrada cruzava toda a fazenda. Muito grande, tá? Quando meu pai entrou trabalhar lá, tinha um caseiro que trabalhava lá há muito tempo já, desde que a fazenda tinha sido cedida para o estado. E esse caseiro, ele era vigia e caseiro, então morava lá e fazia toda a parte de vigilância. Trabalhava à noite, trabalhava aos finais de semana, cuidando da propriedade. E ele se aposentou logo na sequência. E depois, esse trabalho de vigia, ele foi um pouco terceirizado para um prestador de serviço, uma empresa que cuidava do monitoramento de segurança, e entre os funcionários, incluindo meu pai. Então, os funcionários tinham que passar o final de semana lá, quando era uma escala, e tinham que monitorar toda a atividade. O vigia contava algumas histórias do velho do tacho. O velho do tacho era um velhinho, que ninguém sabe bem o que aconteceu, como aconteceu. E esse velhinho, ele aparecia ali do nada, andando por essa estrada, de um ponto ao outro, carregando um tacho na costa, uma sacola com um vaso amarrado, uma sacola de estopa com um vaso amarrado, e ele passava por ali. Enfim, aparecia do nada e sumia do nada. Então, o que os funcionários presumiram? Que era uma assombração, e que provavelmente aquele velhinho escondeu dinheiro ali, morou por ali, ou aconteceu alguma coisa e ele acabou falecendo ali. Então tinham várias lendas sobre isso, que ele poderia ter morrido no lago, que eu comentei que tinha lá no fundo, que ele morou ali, viveu ali, foi enterrado ali.
E até que a principal, que é a que o meu pai sempre me contou, que aquele dinheiro que ele carregava na costa, ele escondeu ali e não pôde entregar para as pessoas que ele gostaria de entregar. E ele meio que foi amaldiçoado e tinha que fazer esse percurso. Algumas noites, enfim, algumas vezes as pessoas viram ele lá. Uma vez, como eu falei, no sítio, na fazenda, eles faziam pesquisa, então era normal ter alunos de escolas técnicas, faculdades, trabalhando ali e aprendendo com os pesquisadores que já trabalhavam ali, com os funcionários da fazenda, a rotina, ou focado nos cereais, nas plantações, ou focado nos suínos. Então sempre tinha aluno lá. Já avisei que vai dar merda isso. Certa vez, 2 alunos de São Paulo, de uma escola técnica, foram ficar lá, acho que 2 semanas para estar acompanhando a rotina e tudo mais. Um deles tinha lugar para ficar na cidade, então ficou na cidade, conhecia alguém, tinha família, algo assim. E o outro não, o outro já não tinha como ficar na cidade, não tinha como pagar hotel, não tinha como fazer nada. Lá tinha a casa do caseiro, aliás, tinham 2 casas de caseiro. Tinha uma que ficava mais para baixo, que eu não comentei, na entrada da fazenda, e aquela que ficava bem próximo do casarão, onde era o escritório principal. E ele ficou nessa casa do caseiro, e lá tinha cama, tinha estrutura, tinha tudo. Inclusive eu dormi várias e várias vezes lá, muitas vezes, incontáveis, porque como eu falei, tinha escala, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, meu pai precisava passar o final de semana lá para estar cuidando da fazenda. Logo no final da carreira dele, ele ainda morou lá, que é outras histórias. Então, o estudante foi e ficou nessa casa. E passou, e já não tinha mais o vigia. Recapitulando, o vigia já tinha se aposentado. Então, durante a semana, ninguém dormia lá. De final de semana, os funcionários revezavam e dormiam. Durante a semana, só essa empresa que eu mencionei antes fazia o monitoramento, passava por lá de vez em quando, algo assim. Bem básico. E o rapaz ficou nessa casa, passou durante a primeira semana bem tranquilo, no final de semana teve companhia e tudo, e bem tranquilo. No começo da segunda semana que ele estava lá, um dia estava todo mundo comendo, tranquilão, lá na boa, e era normal, tinha próximo da casa de rações tinha um pátio assim com mesinha ao ar livre e os funcionários esquentavam a comida, iam lá e comiam lá, ou fazia até um churrasquinho lá mesmo. E todo mundo sentou na mesa e o pessoal começou a comentar, e aí, como é que tá isso, como é que tá aquilo, enfim. E nessa o menino falou, não, tô gostando muito daqui, vocês são bacanas, tá tranquilo dormir aqui, não preciso de nada, não tô precisando ir para a cidade, não tô precisando fazer nada. E inclusive o caseiro de vocês, o vigia de vocês é muito legal, o senhorzinho ele é muito atencioso e muito camarada. Ele, dia sim, dia não, ele senta comigo, troca uma ideia comigo, conversa, conta algumas coisas. É engraçado que eu faço algumas perguntas, ele não responde, mas eu acho que ele é meio caladão mesmo, né? Então, eu acho que é dele, enfim, também não vai incomodar ele. Aí os funcionários, incluindo meu pai, meio que, que vigia, como assim? O senhorzinho e tal, que ele sempre vem de cá, né? Aquele trajeto que eu falei, ele anda um pouco por essa estrada, enfim, ele é mais ou menos um velhinho, barba, e enfim, esse senhorzinho, ele aparece de vez em quando e conversa comigo. Aí o pessoal, sem querer assustar ele, falou assim, mas conversa o que com você? Ah, conversa sobre a vida, fala de como que era a fazenda antes, quando as pessoas trabalhavam aqui, como que era a casa antes, um dos donos da casa, esse tipo de coisa. Ele é muito velho, né? Então ele já está aqui há bastante tempo. Aí foi quando um dos pesquisadores, que era professor dele, falou, né? Olha, filho, nós não temos mais vigia há pelo menos uns 4 ou 5 anos e nós não sabemos com quem é a pessoa que você vem conversando. Ave Maria cheia de graça. Daí ele falou, mas como assim? Não tem vigia? Ele tá aqui, ele passeia, ele fala que cuida, que tá tomando conta. Aí, novamente, o professor dele falou, nós não temos vigia, aos finais de semana nós revezamos, quem cuida daqui vem, trata dos animais, dorme, enfim, mas nós não temos vigia. Aí o menino ficou bem cabreiro, né? Falou assim, olha, ele vem, senta do meu lado, conversa comigo, fala isso, fala sobre a vida dele e vai embora. Aí foi quando um outro funcionário teve a sacada de perguntar para ele, olha,
esse velhinho que você conversa, ele tem algum tipo de sacola com ele? Algum tipo de saco de estopa com alguma coisa? Aí ele falou, olha, uma vez eu percebi que ele estava carregando alguma coisa. Quando ele chega e quando ele sai, ele vem com a sacolinha na costa mesmo, um saco assim e tal. Mas eu não sei o que é esse saco. Ah, então matamos a charada. Você vem conversando com um fantasma, e esse fantasma é conhecido como o Velho do Tacho, e ele aparece aqui de vez em quando. E nós suspeitamos que ele trabalhou, morou aqui e por algum motivo ficou preso nesse lugar. Já outras pessoas viram ele, mas ele não é uma pessoa. Bom, resumindo, o menino ficou branco, o menino ficou assustado. Naquele dia ele pediu para dormir na casa de alguém na cidade, ele dormiu, mas ele ficou tão assustado que ele terminou tudo que tinha que terminar ali, pediu para concluir as tarefas de pesquisa na casa dele, voltou para São Paulo e enfim, nunca mais voltou para lá. Essa é a primeira história do Velho do Tacho. A segunda história, que é comigo, foi uma vez, eu acho que eu tinha uns 8 anos, 9 anos, e como eu falei, era normal os finais de semana ir lá, ficar lá, enquanto meu pai estava de boa lá, tranquilo, depois de fazer as tarefas. Meu pai tinha o costume de ficar sentadinho no canto dele lá, lendo as revistas dele e tal, ou passeando por lá também. Eu com meu irmão, nós íamos brincar por lá. Uma das vezes que eu tava lá com meu irmão, e eu acho que tinha mais um primo, mais algum amigo que sempre ia conosco lá, tava brincando de esconde-esconde, algo assim. E eu lembro que eu quem tava procurando os dois escondidos, eu já tinha achado um deles, e nós procurando assim, e era um sábado à tarde, 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, sol lá em cima, sem perigo nenhum para ter medo de nada. E procurando e não achava, sabia mais ou menos, porque não podia se esconder na fazenda toda, tinha que ficar só no meio ali, até porque meu pai ficava bravo de ir mais longe. E procurava e não achava ele. Aí uma hora eu e o meu amigo, meu primo que eu já tinha achado, nós entramos na casa de ração, ele do meu lado para não ficar sozinho e começamos a procurar o meu irmão. E nada. E a hora que nós estávamos dentro dessa casa de ração, que ela era tipo comprida assim, em cima tinha um escritório aqui e aqui era a casa de ração. E ela era um corredorzão, uma casa retangular. A gente estava andando, a gente escutou o barulho de chinelo passando por trás da casa de ração. Repito, não tinha por que ter medo, não tinha por que pensar em nada. Era 4, 3 horas da tarde, sol lá em cima. E um chinelo passou. Não sou bom em sonoplastia, não. Aí nós dois paramos, um olhou para a cara do outro e ficamos pensando assim, que barulho é esse, né? Aí na hora, na minha cabeça veio meu pai, só que meu pai, ele era metódico, então não andava de chinelo lá, era sempre botina, não deixava nós andarmos de chinelo lá, porque era perigoso, podia ter cobra, podia ter aranha, podia ter ferro no chão, algo assim. Aí eu falei, pô, mas meu pai não anda de chinelo aqui, né? Enfim, meu irmão, meu amigo também não é. Aí ficou aquele barulho. E do nada a gente escutou um barulho de corrente. Aí deu um calafrio na espinha e nós dois saímos da casa de ração e fomos lá para trás. Nessa, eu só lembro de meu irmão vindo branco, correndo e comentando que tinha escutado o barulho de um homem passando por lá e nada. E aí nós dois paramos ali, aí meu irmão chegou mais próximo, a gente foi olhar atrás da casa de ração e nada, não tinha ninguém ali. Aí fomos até o meu pai, que estava lá do outro lado, comentamos com o meu pai. Aí meu pai ficou preocupado, que pudesse ser alguém, né? Algum bandido, alguma coisa do tipo. Aí ele pediu que a gente ficasse perto dele. Ele pegou e foi atrás. Aí a gente foi atrás com ele, olhamos tudo. E nada, subimos num lugar que dava para olhar de cima a fazenda. Não dava tempo. Se tivesse alguém ali, não dava tempo dessa pessoa ter saído. E nada. E aí a gente desistiu, meu pai até brincou, falou, era o Velho do Tacho, não sei o que lá, e enfim. Quando meu pai terminou de fazer essa brincadeira, a única coisa que eu lembro é que, assim, mais pro fundo dessa estradinha, fez um barulho bem forte, de tipo, pá, como se alguém tivesse deixado algo cair. Aí, tipo, só lembro de todo mundo ficar um pouco assustado, assim, olhar pra cara do outro, beleza, deixa quieto. E, enfim, passou o resto do dia. Aí naquele mesmo dia, nós dormindo lá,
A gente também escutou alguma coisa à noite, barulho, o cachorro latiu a noite toda. E meu pai saiu, olhou, enfim, e ninguém viu nada. Glória a Deus, glória a Deus. Aí, muito tempo depois, com outra pessoa lá, um outro funcionário fazendo plantão de final de semana, dormindo lá de caseiro, ele falou que estava lá fumando um cigarrinho na frente dessa casa de caseiro onde as pessoas dormiam. E já era aí mais tarde, era 8, 9 horas da noite. E ele lá na brisa do cigarrinho, tranquilo, olhando para lá, olhando para cá. Acredito eu que era um cigarro normal. Aham, sei. E bem tranquilo, é muito bonito o lugar. Então, só tranquilo, sozinho lá. Ele falou que bem de longe ele viu a figura de um homem parado olhando para ele. E aquele homem ficou lá parado e tal. Aí o homem meio que desistiu de vir na direção dele, virou de costa e tava com um saco nas costas. E aí o homem voltou. Aí ele levantou, ficou olhando. Segundo ele viu, o homem parou de novo, olhou para ele, mas só virou e voltou e continuou andando. Aí ele entrou para dentro, guardou as coisas dele lá, trancou. Ligou para outra, sempre tinha um funcionário de apoio que ficava, comentou que achava que tinha alguém lá, porque na cabeça dele não poderia ser só assombração, poderia ser bandido também, e foi atrás. E aí ele foi atrás, meio que acelerou um pouco o passo, chegou lá, mais ou menos num lugar onde já daria para ver o resto da estrada, que é uma estrada longa, como eu comentei, comprida, ele já não tinha mais ninguém lá. Ave Maria cheia de graça. Essas são as 3 primeiras histórias e resumindo quem que era o velho do tacho que assombrava a fazenda onde meu pai trabalhava. E não tinha só o velho do tacho lá não. Lá também tinha alguma coisa que assombrava o lago, porque o pessoal via um bicho que passava lá de vez em quando, alguns falavam que era o boitatá. Lá nesse lago, infelizmente, há muito tempo atrás, um cara foi pescar, e o filho dele estava com ele, um filhinho pequenininho. Infelizmente o menino entrou na água, não conseguiu. Meu cachorro. O menino entrou na água, não conseguiu nadar, começou a se afogar. O pai pulou, tentou salvar. E infelizmente o pai também não conseguiu sair da água porque era lodo embaixo, né? Atolava, enfim, os dois não nadavam bem. Faleceu o pai e o filho lá. Então, algumas pessoas também viram um pai com uma criança pescando lá, virava as costas e já não tinha mais ninguém lá. O Saci, uma vez também, essa é uma outra história, que eu espero que meu pai não fique bravo, que eu conte aqui qualquer dia. O Saci tentou pegar meu pai lá também uma vez. Pai, desculpa de contar essa história a qualquer hora, mas qualquer hora eu vou ter que contar aqui porque essa história é muito boa. Enfim, a fazenda era legal, tinha uns negócios interessantes lá. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like, se inscreva, aperta o botão aí do sininho para estar acompanhando os próximos e até o próximo Histórias de Boteco.